Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula da matéria, da disciplina mais amada do seu edital, matemática? E na aula de hoje nós vamos ver sistema de medidas usuais. Eu não sei, na verdade, como está descrito no seu edital, às vezes pode estar sistema de medidas usuais, sistema métrico decimal, sistema internacional de medidas, mas o fato é que o principal conteúdo desse assunto é conversão ou transformação de medidas. Conversão ou transformação de medidas. E quando nós falamos desse assunto, nós também falamos sobre grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado. E aí eu vou dar alguns exemplos de grandeza: comprimento, massa, volume, área, tempo, temperatura. Então, todas essas grandezas, tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, vai ser um tipo de grandeza. E na conversão ou transformação de medidas, eu vou usar o termo aqui conversão, às vezes transformação, mas é a mesma coisa, tá? E dentro de conversão de medidas, nós teremos sempre uma unidade que será a base, e depois nós teremos múltiplos e submúltiplos dessa unidade base, dessa unidade padrão, ok? Então, a primeira unidade de medida que eu trouxe aqui foi um metro, ok? Então, a primeira grandeza que nós vamos conhecer ou estudar aqui vai ser o comprimento, tá bom? Comprimento é um tipo de grandeza. Por que, Gra, comprimento é um tipo de grandeza? Porque ela pode ser medida. Se ela pode ser medida ou se pode ser quantificada, exemplo como dinheiro, por exemplo, seria aí, caberia dentro de um tipo de grandeza, ok? Então, como comprimento é algo que nós podemos mensurar, é algo que nós podemos medir, é um tipo de grandeza. E a nossa unidade base do comprimento será um metro, ok? A nossa unidade base ou unidade padrão do comprimento será o metro. Bom, parece muita coisa, mas o que a gente precisa levar em consideração aqui? É saber o que está pedindo no seu edital, como eu disse, pode vir sistema de medidas usuais, sistema métrico decimal, que já é um termo menos usado, porque agora nós temos o sistema internacional de medidas, usado na maior parte dos países. E aí nós temos unidade de medida padrão, unidade de medida base. Bom, como assim, Gra? Nós vamos transformar essa unidade base em quilômetro, hectômetro, centímetro, milímetro. Bom, eu acho que vocês já conseguiram perceber que algumas desses múltiplos ou desses submúltiplos vocês já conhecem e alguns nem tanto, ok? Bom, quando nós falamos sobre esse assunto, como eu já disse, o que mais vai importar, o que a gente precisa levar para a prova? Saber transformar, saber converter essas medidas, ok? E, para isso, existem duas formas assim mais práticas para a gente conseguir fazer essa conversão de medida, fazer essa transformação de medida. Uma delas seria através dessa tabela que eu trouxe aqui, ok? Eu trouxe uma tabela aqui para que a gente possa fazer essa conversão de medidas, ou também a gente pode fazer essa conversão de medidas simplesmente mudando as vírgulas dos números, ok? Simplesmente andando com a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou ensinar das duas formas, porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar mais aí com a tabela, mas tem pessoas também que gostam de uma coisa mais prática e que vai, reduzir mais o tempo para quando for resolver questões, que vai conseguir também se identificar com a vírgula. Para ser bem sincera, eu acho a vírgula mais fácil. Bom, como eu já disse, eu trouxe o comprimento, mas dentro dessa aula a gente ainda vai ver massa, vai ver volume, vai ver área, ok? Dentro do comprimento, a nossa unidade base é o metro. À nossa direita, nós temos os submúltiplos do metro e à nossa esquerda, os múltiplos. Então, o que eu falo para vocês, gente? Ai, Gra, mas eu preciso ficar gravando esses termos que está dentro dessa tabela? Gente, é importante porque talvez lá na questão vai estar escrito assim, olha, transforme 1 quilômetro. Tem quantos hectômetros? 1 quilômetro tem quantos centímetros? 1 quilômetro tem quantos decâmetros? Decâmetro.
1 quilômetro tem quantos decímetros? 1 quilômetro tem quantos centímetros? 1 quilômetro tem quantos milímetros? E aí a gente precisa saber qual posição que essas nomenclaturas, que esses termos ocupam dentro dessa tabela para que a gente possa conseguir fazer a nossa transformação. E o que eu vou falar para vocês agora, gente, eu acredito que assim é o ápice da nossa aula, tá? Eu acredito que com a mudança da vírgula para a direita e para a esquerda, e isso que eu vou falar agora é o ponto-chave da aula. Porque tanto em metro quanto em massa, volume, área, superfície, as medidas aqui, gente, elas vão ser as mesmas, ok? As mesmas. Mas o que vai mudar aqui? O que nós precisamos saber? O que vai mudar na nossa tabela vai ser só a nossa unidade de base. Porque aqui nós temos o metro, depois nós vamos ter a grama, nós vamos ter a área, metro quadrado, metro cúbico. Então, o que vai mudar basicamente vai ser só a nossa unidade base. Os submúltiplos e os múltiplos, eles continuam o mesmo. Mas nós vamos perceber na nossa tabela, que aliás ficou linda, tá? Trouxe a tabela colorida aqui pra gente, pra ficar mais bonito, né, gente? Pra gente ter mais vontade de estudar. E aí, o que eu fiz? O que vocês precisam levar, gente, em consideração, e essa é a chave, que dentro de qualquer tabela, independentemente da grandeza que nós estivermos usando, nós vamos ter o quilo, o hecto, deca, deci, centi e mili, ok? Quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Não são conceitos difíceis da gente decorar, da gente preservar. O que vocês podem fazer? Fazer uma tabelinha dessa aqui, colar perto na geladeira, colar na parede, algum lugar que vocês possam visualizar. Apesar que eu acredito que com a quantidade de exercícios que nós vamos fazer aqui hoje, de transformação, vai ser já o suficiente para vocês conseguirem preservar esses conceitos, ok? Então, pessoal, aqui nós temos a unidade de base metro. Então, o que nós precisamos juntar agora são essas nomenclaturas, essas unidades de medidas. Olha só, quilo mais metro, quilômetro, hecto mais metro, hectômetro, deca mais metro, decâmetro, metro mais decímetro, centímetro, metro mais milímetro, ok? Tem algumas nomenclaturas que vocês muito provavelmente já estão acostumados a ouvir, né? Quilômetro, centímetro, milímetro e o próprio metro em si. As menos usuais seriam o hectômetro, o decâmetro e o decímetro. As outras nós já estamos mais habituados a usar. Então, vamos mais uma vez? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Aí, cada unidade aqui, ela vai ter uma sigla, ok? E nós vamos iniciar nossa sigla aqui de metro, seria o M, tá? Então, pra gente representar o metro, nós usamos o M. Aqui, para representar o quilo, quilo nós escrevemos com QU, mas na sua sigla nós vamos ter o K, tá bom? O K. Aí depois, aqui no hectômetro, nós temos o H, nós vamos representar pelo H. O decâmetro por DA, tá? DA. O decímetro por D. O centímetro por C. E o milímetro também nós vamos colocar o M aqui. Ok, pessoal? Olha só, pessoal, agora nós estamos com a nossa tabela completa. Se nós estivermos falando de comprimento, de massa, de área, de volume, nós vamos usar essas nomenclaturas, essas unidades de medida com essas siglas aqui, ok? O que vai mudar, Grau? O que vai mudar é só a nossa unidade base, que é a nossa referência, ou seja, se é metro, aqui não é quilômetro, nós vamos colocar o Mzinho aqui. Hectômetro, nós colocamos o H, já tá, nós vamos colocar o M, acrescentar o M. O decâmetro já está o DA, nós vamos acrescentar também o M. Decímetro, nós só acrescentamos o M, os centímetros, o M, e o milímetro, mais um M também, ok? Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de massa, e a massa seria representado com a nossa unidade base, seria o grama, depois nós vamos ver, nós, ao invés do M aqui, nós colocaríamos o Gzinho, o G,
Aqui seria o G, 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 e aí ficaria centigrama, decigrama, grama, quilograma, ok? Mas a gente vai ver isso posteriormente. O que nós precisamos entender aqui, que essa é a nossa tabela aqui, que vai nos dar base para todas as outras transformações de medidas através de outras unidades base, como eu já disse, massa, volume, área, superfície, ok? Nós já temos a nossa tabela montada. O que nós precisamos agora entender é que, vamos supor, se aqui eu tenho 1 metro, as nossas unidades que estão à direita, cada casinha vai ser 10 vezes menor do que 1 metro. Então, se eu tenho 1 metro e eu quero transformar ele em decímetro, o decímetro, ele é 10 vezes menor do que 1 metro. O centímetro, ele é 100 vezes menor do que 1 metro e o milímetro 1000 vezes menor do que 1 metro. Já os múltiplos, o decâmetro vai ser 10 vezes maior, hectômetro 100 vezes maior e o quilômetro 1000 vezes maior. Me explica melhor, Gra. Quando eu falo que o decímetro é 10 vezes menor do que o metro, é porque aqui nós temos como se fosse 1 dividido por 10, tá? Lembrando que aqui nós temos uma fração e uma divisão. 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10 é igual... O que nós fazemos para fazer essa divisão? Já vamos começar a treinar a vírgula aí, tá? 1 dividido por 10 significa que eu tenho o 1. Lembrando que todo número, gente, inteiro, todo número natural aqui, ele tem uma vírgula, tá? Ah, Gra, mas eu não vejo essa vírgula. Sim, essa vírgula é invisível, mas ela tem uma vírgula aqui. E aí, o que nós fazemos? Se ele é 10 vezes menor e se é 1 dividido por 10, nós precisamos andar com essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu pego essa casa, mas não tenho uma casa aqui, nós acrescentamos um 0, tá? E aí, a gente tira essa vírgula que tá aqui, né? Você vai andar uma casa com ela para a esquerda, e a gente acrescenta aqui, ou seja, 1 metro, 1 decímetro é 0,1, 0,1. Se nós estamos em centímetros, significa que o centímetro, ele é 100 vezes menor do que o metro. Então, é como se fosse 1 dividido por 100. Vocês podem fazer, né, esse 1 dividido por 100, porém, vocês também podem andar com a vírgula, que seria o 1 está aqui, a vírgula está aqui, nós vamos acrescentar duas casas de 0 para a esquerda, tá? 0, 0. Por que duas casas, Gra? Porque são 2 zeros, ok? Se 10 tem um 0, a gente acrescenta um 0. Se 100 tem 2 zeros, nós acrescentamos 2 zeros aqui. A vírgula está aqui, nós vamos andar duas casas, 0,01 centímetro, ok? 1 metro representa 0,01 centímetro. Já 1 metro representa quantos milímetros? 1 milímetro, ele é 1000 vezes, né? Por isso que é mili de 1000. Ele é 100 vezes menor do que 1 metro. Então, é como se nós pegássemos esse 1 metro e dividíssemos por 1000. E aí, a gente, para fazer melhor essa divisão, até porque nós vamos usar muito em transformação e conversão de medidas, foi como eu disse, ou a gente pode fazer essa transformação usando a própria tabela, gente, a gente não tá usando aqui ainda, tá? Aqui eu só tô mostrando quais são os valores dos múltiplos e submúltiplos em relação à nossa unidade base, que é o metro. 1 dividido por 1000, o que nós fazemos? Nós colocamos um 1 aqui. O 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3, então nós vamos acrescentar 1, 2, 3, e a vírgula está aqui, nós vamos andar 3 casas com ela para a esquerda, isso que é divisão, nós andamos quando nós estamos dividindo, nós andamos com a vírgula para a esquerda, quando nós estamos multiplicando, nós andamos com a vírgula para a direita. Então, vejamos, olha só, se nós já acrescentamos a quantidade de zeros que tem no 1000, a vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3 casas, o metro representa 0,001 milímetro. Esses são submúltiplos, então os submúltiplos eles sempre serão menores do que o metro. A cada casa ele fica 10 vezes, aqui olha, 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor. Agora nós vamos olhar os nossos múltiplos que estão à nossa esquerda. Ou seja, se nós andamos com o metro para a nossa direita, nós estamos dividindo esses valores, ok? Dividindo esses valores porque eles vão ser cada vez menores.
Se nós andamos com o metro para a esquerda, que são os múltiplos, nós vamos estar multiplicando, tá? Então, para a esquerda, nós vamos multiplicar. Por isso, nós colocamos o sinalzinho de vezes, ok? De multiplicação. E aí, respectivamente, nós temos que um decâmetro é 10 vezes maior do que um metro, então nós precisamos fazer 1 vezes 10. 1 vezes 10 é igual a 10. O hectômetro seria 100 vezes maior do que um metro, então será 1 vezes 100, que é igual a 100. Já o quilômetro, 1 vezes 1000. 1 vezes 1000 é igual a 1000. Entendendo agora, gente, esses conceitos, nós vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa colocar em prática. E nós iremos colocar em prática tanto usando a tabela quanto usando a vírgula. Pessoal, na conversão de medidas nós já entendemos todo o conceito que nós precisávamos entender. Agora, o que nós precisamos fazer é praticar alguns exercícios de transformação, de conversão de medidas, porque é isso que a sua prova vai pedir. Então, eu trouxe 4 exemplos para a gente resolver em se tratando de metro. Vejamos, olha só. Nós precisamos transformar 1 quilômetro, por que eu sei que é 1 quilômetro? km, 1 quilômetro em metros. E como eu disse inicialmente, prometi para vocês, eu vou ensinar das duas formas. Usando a tabela ou usando a vírgula. Vamos fazer, primeiramente, usando a vírgula, para vocês depois verem aí qual que vocês se identificam mais e qual o método que vocês vão usar. Olha só, 1 quilômetro. Então, eu tenho 1 quilômetro. 1 quilômetro. Então, a gente vai fazer através de pulinhos para chegar no metro e ver quantas casas nós precisamos pular para chegar no metro. Vamos ver, olha aqui só. 1 pulo, 2, 3 pulinhos. Olha só. Eu pego da primeira para a segunda, 1 pulo, 2, 3 pulos. Ou seja, para eu transformar 1 quilômetro em metros, eu preciso fazer 1, 2, 3 pulos, 3 zeros. 1, 2, 3. Em metros, então, 1 quilômetro em metros significa que eu tenho 1000 metros. Aí, eu posso usar também a tabela. E da tabela, o que eu vou fazer? O número, gente, ele precisa sempre estar aqui dentro da tabela, tá? Então, eu tenho um 1, eu coloco um 1 aqui. E lembrando, gente, vocês precisam colocar na mente mesmo de vocês, que todo número aqui vai ter uma vírgula. Gra, eu nunca vi um 1 com vírgula, 2 com vírgula, 3 com vírgula, mas tem, tá? Essa vírgula, ela é invisível, mas ela existe. Por quê? Porque nós precisamos, para fazer essa transformação de medidas, nós precisamos entender que existe essa vírgula. Aqui também existe, tá, gente? Aqui a gente poderia colocar uma vírgula, mas não tem necessidade, então fica 1000 metros. Mas, quando a gente faz a transformação, se a vírgula está aqui, nós precisamos trazer essa vírgula até aqui em metros, ok? Então, nós colocamos o 1 aqui e a gente vem e acrescenta 1, 2, 3. 1 quilômetro significa que nós temos 1000 metros, que é a mesma coisa daqui, né? Se a gente copiar esse 1 e os 3 zerinhos, vai dar 1000 metros, ok? Porque nós tiramos a vírgula que estava aqui e trouxemos ela pra cá. Eu havia trazido aqui 200 centímetros, mas eu acho que eu tava muito boazinha. Vamos trocar? Vamos colocar 210 pra gente conseguir compreender melhor, tá? Então, a gente vai transformar aqui 210 centímetros em metros, tá? 210 centímetros tá aqui e eu preciso andar em metros. Olha só, gente, quando nós andamos as casas para a esquerda, nós vamos dividir. E quando nós andamos com ela para a direita, nós vamos multiplicar, tá? Eu coloquei aqui embaixo antes, mas vou colocar aqui em cima, ó. Se eu estou andando para a esquerda, eu divido. Se eu estou andando para a direita, eu multiplico. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 210 centímetros eu vou transformar para metros, então eu vou fazer uma divisão. Então, se a vírgula está aqui, vamos ver quantas casas eu vou andar com essa vírgula, tá? A vírgula tá aqui, a gente não vê, mas ela tá aqui. 1, 2. Vamos de novo? Tá em centímetros, 210 centímetros. 1, 2. Então, eu vou ter que acrescentar aqui, eu vou ter que andar com essa vírgula 2 casas com ela para a esquerda. Então, eu vou dividir.
Então, essa vírgula está aqui, eu vou andar 2 casas, porque eu dei 2 pulinhos, então a vírgula tá aqui, vai ficar 1, 2. Vamos de novo? Olha só. Eu tenho 210 centímetros e eu andei 1, 2 casas. Se a vírgula está aqui, quando é para a esquerda, eu divido esses valores, então a vírgula tá aqui, eu vou ter que andar 2 casas com ela para a esquerda, como está o sinalzinho aqui. Se fosse para a direita, eu multiplicaria. Então, olha só, a vírgula tá aqui, eu vou andar com ela 2 casas, a vírgula vai vir aqui, tá? A vírgula vai vir aqui e vai ficar 2,10, o quê? Metros, tá? Então, 210 centímetros equivale a 2,10 metros. Ah, Gra, mas é difícil ainda entender esse conceito de vírgula. Então, vamos colocar dentro da tabela. Para colocar dentro da tabela, gente, o que a gente precisa entender? Eu tenho 210 centímetros. Eu não posso simplesmente vir e colocar 210 centímetros aqui. Não vai dar certo. O que a gente precisa fazer? A gente vai ter que deixar o número que está próximo da vírgula dentro da nossa casa, que é o centímetro. Então, aqui eu vou colocar o 0, então eu vou colocar 210. Olha só. 210, tá? Eu tenho que colocar o número que está com a vírgula dentro da casinha que tá a nossa unidade de medida. Se tá em centímetros, eu vou colocar o 0 e a vírgula aqui. E o restante dos números eu coloco nas outras casas. Bom, se eu preciso andar com ele em metros, quantos pulinhos que eu dei? 1, 2. Então, eu preciso carregar essa casa, andar com essa casa 2 casas para a esquerda. Então, o 0 vai ficar aqui. A vírgula estava aqui, eu vou andar 1 casa, 2, eu vou colocar aqui. 210 centímetros é igual a 2,10, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, né, gente? Olha só, 2,10. Olha só, 5,7 decâmetros em hectômetro. 5,7 decâmetros em hectômetro. Então, olha só, nós vamos colocar 5,7 aqui. Decâmetro. Decâmetro está aqui. Para transformar em hectômetro, nós precisamos andar 1 casa para a esquerda. 1 casa para a esquerda. Então, olha só. Eu dei um pulo, ó. 5,7 decâmetros, nós vamos andar 1 casa para a esquerda. Lembrando, se eu estou indo para a esquerda, eu estou fazendo uma divisão, tá? Uma divisão. Então, olha só. Se a vírgula está aqui, eu vou vir com a vírgula para cá. Gra, eu não tenho número. O que eu faço? Acrescenta um 0, tá? Acrescenta um 0. Olha só. Eu não tenho casa. Como eu vou andar 1 casa, eu acrescento um 0. Se fosse 2 casas, acrescentaria 2 zeros. Se fosse 3 zeros, ok? A vírgula está aqui, eu trago ela para cá, vai ficar 0,57, o quê? Hectômetro, HM, tá? 0,57 hectômetro. Prefiro usar a tabela, não tem problemas, vamos lá. Então, olha só, 5,7. Eu tenho 5,7. Gente, está em decâmetro, então eu preciso colocar o número que está com a vírgula, vai ficar dentro da minha unidade que está atual, olha só. 5, vírgula, né? A vírgula tá aqui, então eu preciso deixar o 5 aqui dentro de decâmetro, porque é ele que tá carregando a vírgula, e o 7 eu coloco aqui em metro. Ah, Gra, então é 5,7 metros? Não, é decâmetro. Como que eu sei disso? Por conta da vírgula. Eu preciso trazer essa vírgula, eu preciso andar, transformar em hectômetro. Quantas casas que eu vou andar com essa vírgula? Uma. Então, eu venho e coloco essa vírgula aqui em hectômetro, tiro essa vírgula daqui e acrescento um 0, ok? Então, a vírgula estava aqui em decâmetro, não importa, aqui não vai estar em metro. Como eu sei, Gra, que não está em metro, está em decâmetro? Porque quem estava carregando a vírgula era o 5, e o 5 está dentro de decâmetro. Eu tirei essa vírgula daqui, como eu tenho que andar, dar um pulinho, eu coloquei a vírgula aqui, acrescentei um 0, agora a gente só vem e copia, olha, 0,57. 57 o quê? Agora quem tá carregando a vírgula, hectômetro, HM, tá? 0,7 HM. Tá? Último exemplo dentro de comprimento. Nós temos 500 milímetros e nós precisamos transformar em metros, tá? Nós temos 500 milímetros, nós precisamos transformar em metros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os nossos 500 milímetros aqui, lembrando que milímetros está aqui, e vou transformar em metros. Vamos ver quantas casas que eu preciso andar com ela para a esquerda? Milímetros está aqui, né? 1, 2, 3. Vamos de novo? 1, 2, 3. Se tem 3 casas, eu vou andar com a vírgula está aqui, eu vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, eu coloco a vírgula aqui e acrescento o 0, tá? Vai ficar 0,15
500, 0,500, 0,500 metros ou, gente, nada mais, nada menos que 0,5 metros, tá? Metros. Por que, Gra? Porque a quantidade de zero que nós tivermos aqui, ó, depois do número 5, a quantidade de zeros que vier aqui não faz diferença, tá? 500 milímetros. Milímetros, aqui tem uma vírgula escondida, então a gente precisa deixar esse zero aqui, ó. Esse zero que vai carregar a vírgula, por isso que a gente vai saber que se trata de milímetro. E o outro zero a gente põe aqui e o 5 a gente põe aqui. Já temos 500 milímetros, tá? Como que eu sei que nós temos 500 milímetros? Porque a vírgula está em milímetros. Nós vamos transformar em metros. 1, 2, 3. Então, nós vamos colocar a vírgula aqui e acrescentar um zero, tá? 1, 2, 3. Nós colocamos a vírgula, acrescentamos o zero, tiramos a vírgula daqui. Vai dar o mesmo resultado que eu disse, né? 0,500 ou simplesmente 0,5. Pessoal, próxima unidade de medida, massa. Massa. O que seria a massa? A massa, na verdade, é o nosso famoso peso. Quantos quilos eu peso? Na verdade, o conceito aqui correto é massa e não peso. Porque a massa é a nossa propriedade constante do corpo, ok? Já o peso, ele vai depender da gravidade. É por isso que nós temos o IMC, né, que é o índice de massa corporal, que é a fórmula que a gente usa para ver a altura versus o peso e tudo mais, ok? Então, quando nós estivermos falando de massa dentro dessa aula, nós vamos estar falando de uma forma coloquial do peso. Aí, a unidade de base será o grama, tá? Não é a grama. A grama é verde. Então, a nossa unidade de base vai ser o grama, tá? O grama e vai ser identificado pela letra G, tá? Vejamos que nós temos todas as nossas unidades de medida aqui. O que mudou aqui foi só a nossa unidade base, que antes nós tínhamos o metro, aqui nós vamos ter o grama. Por isso que nós temos tanto múltiplos e submúltiplos com os mesmos, tá vendo? Olha só, com as mesmas nomenclaturas. O que vai mudar? É que agora nós temos o quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. Eu acredito que desses conceitos, os mais usados aqui é o grama, quilograma e miligrama. E aí, o que a gente precisa fazer para completar nossa tabela? Se é o Gzinho, lá nós tínhamos quilômetro, era o K e o M, aqui nós vamos ter o G, que vai ser quilograma, hectograma, decagrama. Olha só, tô só incluindo o Gzinho, tá? Só acrescento o G aqui, centigrama e miligrama, ok? Aí, nós temos o mesmo conceito lá para metros, nós usamos também aqui em respeito do grama, que 1 grama equivale a 0,1 decigrama, 0,01 centigrama, 0,001 miligrama, porque aqui é como se nós estivéssemos pegando 1 grama e dividindo aqui por 10, aqui por 100, aqui por 1000, e 1 grama corresponde a 10 decagramas, a 100 hectogramas e a 1 quilograma, ok? Aqui vai ser a unidade 10 vezes maior, 100 vezes maior e 1000 vezes maior do que o grama. Mas a gente já estudou esses conceitos no exemplo anterior, que era comprimento, né, na grandeza anterior, que era comprimento, agora nós vamos para massa. Gente, sem mais delongas, não tem que ficar enrolando aqui, vamos colocar a mão na massa, e a mão na massa é o quê? Fazer a transformação, fazer essa conversão de medidas. Então, nós vamos transformar 500 gramas em quilograma, 500 gramas em quilograma. E como eu já ensinei anteriormente, nós podemos fazer de duas formas, ou simplesmente deslocando a vírgula, ou usando esses conceitos dentro da tabela. Vamos fazer como nós estávamos continuando a fazer anteriormente. Vamos colocar 500 grama aqui. Se está em grama, nós vamos para quilograma. O que a gente precisa fazer? Ver quantas casinhas que vai pular. Então, nós estamos aqui, 500 gramas. A gente vai pular 1, 2, 3. Vamos de novo? Eu estou em grama e eu vou pular para quilograma. 1, 2, 3. 3 casinhas. Lembrando que todo número tem uma vírgula escondidinha aqui, invisível, e a gente vai andar com essa vírgula, veja, e quando nós estamos dividindo, quando nós estamos indo para a nossa esquerda, nós estamos dividindo, e quando nós estamos indo para a nossa direita, nós vamos multiplicar. Dito isso, nós vamos andar 3 casinhas, como nós vimos, nós demos 3 pulinhos dentro da nossa tabela, vamos andar 3 casas com essa vírgula para a esquerda, ok?
Então, a vírgula daqui nós vamos andar 1, 2, 3, a gente acrescenta essa vírgula aqui e acrescenta um zero, ok? Vai ficar 0,500 grama, tá? Quilogramas pode ser nada mais, nada menos que 0,5, porque a quantidade de zeros que tem aqui depois não vai fazer diferença. A quantidade de zeros que tem aqui depois não faz diferença. A gente vai colocar 0,5 quilogramas, que é onde nós estamos buscando, tá? O que a gente pode fazer também dentro da nossa tabela? 500 gramas, lembrando que existe uma vírgula aqui, gente, invisível, então a gente vai colocar o zero aqui, pra gente saber como que eu sei que é 500 gramas, porque quem está carregando a vírgula está na unidade base, vai ficar na nossa unidade, na verdade, né, quem está carregando a vírgula. Se está 500 gramas, eu preciso deixar a vírgula aqui, e eu só acrescento outro zero, 500 aqui, ó, tá? Eu coloquei o número 500 dentro da nossa tabela, lembrando que quem está carregando a vírgula é o último número, ele precisa ficar dentro da nossa unidade em que está, 500 gramas. Precisamos transformar em quilogramas, então nós vamos andar com essa vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, eu tiro essa vírgula daqui e coloco aqui. E acrescento um zero, tá? Nada mais, nada menos do que 0,5 quilogramas, que é a mesma coisa, tá? Perfeito, gente? Agora nós temos 11,5 gramas em miligrama. 11,5 gramas em miligrama. Então, a gente coloca o 11,5 aqui e nós vamos transformar em miligrama. Se está em grama, a gente vai contar quantas casas que nós vamos pular para chegar em miligrama. Como que eu sei que é miligrama? Mili mais grama, miligrama. Então, está aqui o Gzinho. Então, a unidade está aqui em grama, vamos pular 1, 2, 3, ou seja, nós precisamos andar com essa casa, 3 casas para, eu estou indo para a direita, 3 casas para a direita. Então, se a vírgula está aqui, eu preciso andar 3 casas. Aí, gente, o que vocês fazem? Coloca a quantidade de zero que vocês quiserem, não vai ter problema nenhum, tá? Eu posso acrescentar aqui um monte de zero, não preciso ficar contando a quantidade de zeros, porque nós precisamos andar com essa vírgula 3 casas para a direita. Então, olha só, eu tenho a vírgula aqui, eu vou andar 3 casas. Eu vou andar 1, 2, 3. Então, a vírgula vai vir para cá, tá? A vírgula vai vir para cá. Do que 11.500. 11.500. Porque esses 3 zeros que tá depois da vírgula não precisa acrescentar. Você viu que eu acrescentei um monte de zero, não vai fazer diferença nenhuma. O importante é a gente andar a quantidade de casas necessárias. 3,2 gramas em hectograma. 3,2 gramas em hectograma, veja. Eu coloco 3,2 aqui. Está em grama, nós vamos para hectograma. Então, eu tenho aqui, vai andar 1, 2 casas, vejamos. 3,2 gramas está aqui, vai andar aqui. 1, 2 casas, então eu preciso andar, lembrando que se é para a esquerda, eu trago a vírgula para a esquerda. Então, eu coloco, igual eu falei anteriormente, pode acrescentar a quantidade de zero que vocês quiserem, não tem problema. A gente precisa andar 2 casas, olha só. 1, 2. 1, 2 vai dar 0,032, tá? Gra, faz dentro da tabela? Faço. 3,2, então, se é grama, a gente coloca aqui o 3, aqui e o 2 vem pra casinha de cá, tá? O 2 fica sozinho aí, porque o que a gente precisa deixar está em grama, vírgula, vai ficar na unidade de grama quem tá carregando a vírgula. Para hectograma, a gente vai vir acrescentar o zero aqui, até chegar em hectograma. Chegou aqui, a gente coloca a vírgula, tira a vírgula daqui. Vai ficar 0,32, ok? Então, a gente tira a vírgula daqui e traz para cá, acrescenta a quantidade de zeros que são necessários, 0,32. 750 gramas em decagrama. Decagrama está aqui à esquerda, então nós vamos andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Se está em grama, a gente vai para decagrama, uma casa, olha, um pulinho. Então, a vírgula está aqui, tá, gente? A vírgula está aqui, a gente vai trazer ela para cá, ok? Vamos fazer de novo, ó, 750. A vírgula está aqui, eu vou precisar andar uma casa, vai ficar igual a 75. O zero, gente, não faz diferença. 75, o quê? DAG, né, que é o nosso decagrama. Pessoal, próxima unidade de medida, capacidade. O que seria capacidade? Por exemplo, uma garrafa de refrigerante, ela tem capacidade para quantos litros de líquido? Então, capacidade seria isso, de um determinado objeto, uma garrafa, um balde, uma bacia, ela teria capacidade de suportar aí quantos litros, ok?
Então, nós já vimos que a nossa unidade padrão de capacidade é o litro e ele vai ser identificado por L, tá? Então, anteriormente nós tivemos o metro, o grama e agora nós temos o litro. Lembrando que fica a mesma coisa, tá? Quilo, litro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Aí, o que nós precisamos fazer? Somente vir e acrescentar esse L de litro nas outras unidades de medida. Aqui vai ficar KL, HL, DL, DL, CL e ML. Bom, eu acho que talvez a unidade que a gente mais está acostumado a ouvir é o próprio litro e o mililitro, né? A nossa famosa ML. Não tem mais nada para dizer sobre capacidade, a gente só vai fazer alguns exemplos pra gente treinar aí pra questão de prova, que na verdade que é o que a prova cobra, né? Que é essa transformação, essa conversão de unidade de medidas. Então, vejamos, nós temos 5.000 DL, o que é DL? Decilitro. Nós temos 5.000 decilitro e nós vamos transformar em hectolitro, tá? Então, nós colocamos os 5.000 aqui, 5.000 decilitros, e nós vamos transformar em hectolitro. Decilitro tá aqui, como eu sei, dec mais litro, e nós vamos transformar em hectolitro. Então, nós colocamos o lápis aqui e vamos ver quantas casas nós vamos pular para chegar até hectolitro. 1, 2, 3. Se eu estou indo para a esquerda, então nós vamos dividir. E quando eu vier para a direita, nós vamos multiplicar. Então, olha só. 1, 2, 3. A vírgula está aqui, lembra, né? Que agora você já sabe que todo número aqui inteiro, ele vai ter uma vírgula aqui. E a gente vai levar 3 casas, essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula tá aqui, a gente vai andar 1, 2, 3. Ou seja, 5.000 decilitros é igual a 5 hectolitro, HL, tá? Igual a 5 HL. Gra, como assim igual a 5 HL? Porque a quantidade de zeros que vai ter depois da vírgula não são necessárias, tá? Então, nós podemos deixar só o 5 HL. Gra, coloca na tabela? Coloca. Então, olha só, nós temos 5.000, lembrando que a vírgula estava aqui, né? Esse último zero, decilitro. Então, a gente vai colocar aqui 0, e o outro zero aqui, aqui, e o 5 aqui, para dar o quê? Para dar, olha só, 5.000 decilitro, tá? A vírgula tá aqui, a gente vai colocar a vírgula aqui no 5, porque nós queremos transformar em hectolitro. A gente tira essa vírgula daqui. 5.000 decilitros é igual a 5 hectolitros. Próximo exemplo, 375 centilitros. Então, eu vou colocar o 375 centilitros aqui. Lembrando que aqui tem uma vírgula, eu vou transformar em litros. Centilitros tá aqui, para litros, 1, 2. Então, essa vírgula tá aqui, eu vou andar com ela 2 casas com ela para a esquerda. 1, 2, vai ficar 3,75, que é litros, tá? Então, 375 centilitros é igual a 3,75 litros. Faz na tabela, faço 375 centilitros, a vírgula está aqui. Eu tiro a vírgula daqui e coloco pra cá, tá? Não precisa acrescentar zero nenhum, porque já chegou na unidade de litro. É igual a 3,75, como nós colocamos anteriormente. Pessoal, espero que essa videoaula tenha contribuído com o estudo de vocês. Um beijo e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.